O seu sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. Cuidar da saúde da sua empresa é cuidar do seu colaborador. A Zuc é uma empresa especializada em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho. Atuando como parceira estratégica do RH na promoção da saúde e na prevenção de riscos no ambiente corporativo, com uma equipe técnica qualificada, a Zuc oferece todos os tipos de exames ocupacionais, laudos, cursos, palestras e mão de obra especializada. Também está pronta para apoiar as empresas na gestão de riscos psicossociais, ajudando a proteger a saúde mental dos colaboradores. Referência em conformidade legal, a Zuc é pioneira na gestão do e-social. Utiliza tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias e o sistema SOC para garantir acesso em tempo real a dados e análises. Com 25 anos, mais de 600 empresas assessoradas e 150 mil vidas atendidas, a Zuc está entre as 5 principais empresas de saúde ocupacionais e as mais lembradas entre os RHs, segundo o Prêmio Top of Mind de RH de 2025. Entre em contato agora para mais informações. Zuc, inovação e confiança a serviço da saúde no trabalho. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos iniciando mais um podcast, programa Gestão em Pauta, o seu programa executivo. E eu sou o Cláudio Luve, palestrante, mentor de liderança, escritor internacional. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, pelo canal do YouTube, Pod na Rede. E, durante a semana, no canal 527 da Claro, em todas as cidades do Alto Tietê e Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos e a PG Portugal, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Hoje, o nosso bate-papo é sobre gestão integrada de saúde e seus benefícios. E estamos aqui com o Matheus Ritaco, ele é diretor do Grupo Ritaco. Matheus, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no programa. Ótima tarde, Cláudio, pelo convite, meus agradecimentos para a Rede Alto Tietê e Gestão em Pauta. É um prazerzaço estar aqui com vocês, com amigos, falando daquilo que a gente entende que é tão importante hoje dentro das empresas, dentro das companhias, que é a gestão integrada de saúde. É um prazer muito grande estar aqui, em nome de todo o Grupo Ritaco e da minha família. Gratidão. Poxa, a gente que agradece, é uma honra ter você aqui. A sua irmã já veio aqui, a Rafa, né? A Rafaela, né? É uma grande amiga também, você também. Poxa, para nós é uma honra receber vocês. É uma família incrível e por trás de uma empresa que vem fazendo a diferença, né? Em Guarulhos, e realmente agradecer a sua presença aí. Mas antes de iniciar, de falar sobre o tema, fala um pouco mais sobre você, sua carreira, sua jornada. Com certeza. Cláudio, eu sou de Guarulhos, né? Estudei aqui a minha vida inteira no ENIAC, inclusive.
Sou formado em marketing com especialização em gestão de saúde corporativa. Fui atleta por Guarulhos, então já desde adolescente tenho esse relacionamento com a cidade muito bom. E em 2014 iniciou aí a minha jornada junto com a Rafa dentro do Grupo Ritaco, né? Falando um pouquinho do Grupo Ritaco, o Grupo Ritaco foi fundado pelos meus pais em 87. Lá atrás a gente operava somente em seguros patrimoniais, seguro de automóvel, seguro empresarial. E após aí o início da nossa sucessão, a gente consolidou aí o Grupo Ritaco, 3 grandes marcas para o nosso município, que é a Ritaco Seguros, a empresa que foi fundada pelos meus pais, especializadas em gestão de seguros patrimoniais, a Corporate Health, que é a empresa que tem a metodologia de gestão integrada de saúde, na qual a gente vai explorar bastante hoje, e a AR Ritaco, que é a empresa de certificação digital, no qual hoje nós somos a maior operação em emissão e validação de certificado digital de Guarulhos e Alto Tietê. Poxa, que bacana. Então, assim, cresceu bastante aí, né, o grupo, né? Parabenizar vocês aí. Muito obrigado. A gente vem num desafio constante, que é o fortalecimento aí da cultura do grupo e também o fortalecimento da cultura empresarial aqui também no nosso município, né? A gente entende que empreendendo com valor, com seriedade, com propósito, a gente inspira também outras empresas a seguir essa linha de condução de forma a gerar muito valor dentro dos nossos negócios, mas também impactando pessoas dentro do nosso município e sendo espelho, né? Sendo referência. Aliás, são 38 anos de história em Guarulhos, né? Sim, e o bacana, e uma coisa que eu percebo também é que vocês estão muito próximo das empresas, e eu observo também muito próximo dos RHs das empresas, né? Então vocês estão sempre aí participando dos eventos, né? Contribuindo, né? Apoiando, incentivando os eventos voltados aí para a questão de gestão, de recursos humanos, e vocês realmente somam aqui para a gente. Os profissionais de RH só tem que agradecer a vocês, porque vocês estão ali sempre do lado, juntos, né? Sim, Cláudio, é muito gostoso escutar essas palavras, mas na verdade a gente aprende tanto com vocês. É uma lição, é um aprendizado constante, né? Eu e a Rafa, a gente fala que a Corporate Health, ela é a soma de todos os RHs que a gente interage. Porque esse projeto ele está tomando essa proporção, está tomando a dimensão que está tomando hoje por conta da nossa escuta ativa e da participação de todos os RHs, da ajuda na formação desse grande projeto. Então, entender as dores, entender essa construção, essa sinergia é muito importante. Então, nós que somos extremamente gratos pela parceria e por todo o apoio que a gente recebe dos profissionais de RH dentro desse projeto que a gente vem construindo da Corporate Health. Poxa, bacana, Matheus. Até a gente já vinha conversando aí, né, já há um tempo aí, e definimos esse tema aí que é fantástico, né, que foi sugerido aí para a gente conversar a respeito. E aí, dentro do tema que a gente definiu, Matheus, o que significa na prática uma gestão de saúde integrada dentro das empresas? Cláudio, quando a gente fala em gestão de saúde integrada, a gente muda a forma que se olha para o benefício de plano de saúde e para a cultura de saúde dentro das empresas, né? Eu acho que ficou para trás aquele tempo no qual as empresas elas contratavam o plano de saúde e negociavam ali os seus reajustes, né? Hoje, o plano de saúde ele gera uma infinidade de dados, uma infinidade de informações que, sendo utilizado de forma estratégica, você consegue o fortalecimento da cultura na empresa, a integração da medicina assistencial, que é o plano de saúde, junto com a medicina ocupacional, fazendo com que fortaleça o elo e a cultura de saúde dentro das empresas. Então, a gestão integrada de saúde, ela é a forma que você olha para o teu benefício
como você analisa os dados do teu benefício, como você integra esses dados com outras áreas da empresa, de modo a que você consiga identificar, ler essas informações e gerar ações estratégicas de prevenção de doenças e promoção de qualidade de vida, melhorando a sensação de bem-estar dos seus colaboradores dentro das empresas. Então, a gestão integrada de saúde, ela tangibiliza para as empresas uma construção olhando todos os pilares de saúde dentro da empresa, né? E a gente, com uma metodologia muito séria e ao mesmo tempo muito simples para se implementar, a gente conseguiu construir e vem entregando saúde de verdade dentro das empresas que a gente atende. Poxa, Matheus, tem a ver então com o olhar integral voltado para a saúde? Sim, a gente tem um olhar 360, a gente consegue enxergar a medicina assistencial, a medicina ocupacional, a gente consegue criar todos os indicadores e, com base nessas informações, gerar e construir ações de saúde de forma estratégica dentro das companhias, além da sustentabilidade do benefício do plano de saúde. Poxa, bacana. E você citou uma coisa aí que, dentro de uma empresa, de uma organização, é extremamente relevante e importante se basear em dados. Então, vocês conseguem aí interligar essas informações e isso vai ter respostas em dados e, com isso, consegue fazer as ações. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso. A gente consegue analisar os dados de utilização do plano de saúde. Eu vou usar um exemplo que eu normalmente utilizo em reuniões, né? Imagina que o paciente, o colaborador, ele passou num cardiologista, depois ele fez um exame cardiológico, depois ele voltou no cardiologista e fez mais alguns exames cardiológicos. Imagina que tudo isso, numa metodologia normal, você não consegue fazer esse rastreamento. Com as nossas tecnologias e com a metodologia de gestão integrada de saúde, eu consigo identificar essa jornada e criar uma tendência de forma preditiva. Se eu tenho esse comportamento, eu posso ter esse resultado. E a nossa ação, quando a gente constrói as ações de saúde, a gente entende essa jornada do colaborador que foi no cardiologista, do colaborador que tem a idade e precisa fazer o exame de preventivo oncológico. Então a gente consegue fazer essa leitura dentro da jornada de utilização daquele determinado colaborador. E com isso a gente consegue trazer prevenção, a gente consegue trazer controle de gasto, porque se eu consigo enxergar a jornada, eu consigo saber as tendências e se aquela utilização daquela empresa está correta. Se não, como implementar ações de forma a fazer esses ajustes. Poxa, isso é fantástico, né? Então, quer dizer, é um olhar 360 graus, onde eu consigo ali observar o que está acontecendo dentro da minha organização e, com isso, mover ações aí até preventivas, como você falou. Exato. Para que algo não aconteça e que não venha a acontecer. Né? Então, isso tudo faz toda uma diferença mesmo. Isso se torna uma empresa mais estratégica para o negócio, né, Matheus? Exatamente, né? E está na nossa pauta de falar da sustentabilidade do benefício, né? Hoje a gente abre a internet, a primeira coisa que fala é dos aumentos do plano de saúde, né? Como prevenir essa realidade, né? Como prevenir, trazendo controle, trazendo estratégia, gestão, de fato, né? E a gestão integrada, essa metodologia construída pela Corporate Health, traz essa segurança para as empresas que nós atendemos, né? De entender o seu contrato, de entender as tendências, de ter uma análise técnica adequada, uma auditoria em cima daquilo que está sendo, do gasto que está tendo dentro da operação de saúde. Então a gente traz segurança, né? O nosso propósito, Cláudio, dentro da Corporate é cuidar de pessoas, né? E a gente entende que fazendo essa gestão a gente está cuidando de gente também, sabe? Quantas vezes não chega ali a carta de reajuste para o RH, quantas vezes não chega ali um momento de negociação. Os nossos clientes, eles também, um cuidado que nós temos quando a gente faz uma boa estrutura de negociação para o nosso cliente. A gente entende que isso faz parte do nosso propósito, né? Juntando toda essa tecnologia, juntando toda essa metodologia que nós temos hoje dentro do Grupo Ritaco.
Poxa, bacana. E aí até dando continuidade, né, Matheus, está falando de saúde integral. Como que o plano de saúde pode contribuir de forma estratégica para as empresas? E o plano de saúde é uma das coisas que mais se fala aí, né, nas organizações e que preocupa muitos empresários, né, dependendo ali dos acontecimentos ali, né, de uso, da demanda, enfim. Explica um pouco mais sobre esse lado aí para a nossa audiência, entender melhor isso daí. O plano de saúde, ele é o benefício que os colaboradores mais esperam, né, que os colaboradores mais têm expectativa, né. E o plano de saúde, se adotado, né, de forma estratégica dentro da empresa, ele contribui para a retenção de talento, ele é um fator de competidor ali, né? Aumenta a competitividade das empresas, né? É muito legal a gente ver o mercado veiculando informações de reajustes altíssimos e a gente conseguindo ter muitas vezes ali um reajuste abaixo da inflação, né? Isso aumenta a competitividade da empresa. Sim. A gente entende que isso aumenta o gerar valor dentro da empresa, né? E o plano de saúde ele contribui de uma forma geral, ele cuida, ele dá acesso à saúde assistencial, né? Que é extremamente importante, né? E um fator de diferencial das empresas. Então eu entendo que o plano de saúde de forma estratégica ele consegue reter talentos, ele consegue contribuir para o bem-estar da população assistida, da empresa, e isso sendo implementado de uma forma estratégica, com sustentabilidade financeira, você consegue ter tranquilidade em proporcionar esse benefício para aquela população assistida. Poxa, e é um tema assim, muito de suma importância falar, porque você citou uma coisa bem interessante, que o plano de saúde bem aplicado, ele ajuda ali a reter talentos, por exemplo, né? Porque, poxa, eu tenho uma empresa que de repente me oferece aí um plano de saúde, mas um bom plano de saúde, né? Onde que eu possa, ali, no momento de necessidade, poder usar um plano. Então, isso aí eu creio que ajuda bastante aí a questão até mesmo da questão de você evitar que tenha, por exemplo, um aumento de absenteísmo, por exemplo. Se eu tenho ali um convênio que eu posso estar utilizando de forma adequada e que ali me faça prevenir de doenças mais graves, vai impactar muito nos números da empresa, mas eu queria trazer um pouco mais essa outra preocupação que você citou aí. Então, quer dizer, quando tem um reajuste de plano, né, isso pega um pouco. Então, vocês conseguem, então, de uma forma bem humanizada, atender essas empresas, até diminuir a questão do aumento, é isso? A gente consegue, de uma forma técnica, negociar os reajustes. Então, todo o fator, a gestão integrada de saúde, ela traz um olhar diferente para o benefício, um acompanhamento diferente para o benefício. Então, se eu tenho uma alta sinistralidade, eu tenho entendimento do que é aquela alta sinistralidade, eu tenho auditoria daqueles valores que foram pagos pela operadora para os seus prestadores, eu tenho uma segurança de que aquilo que está sendo apresentado em relatório de sinistralidade de fato aconteceu de forma linear, né? E isso traz subsídio técnico para uma negociação de reajuste e um acompanhamento. Como que você atua de forma estratégica com o plano de saúde, trabalhando a base preventiva. Certo. Se eu tenho a informação sendo veiculada na empresa, o fortalecimento da cultura de saúde, a informação de como se prevenir, né? A prevenção ela é a base, mas como que faz a prevenção? E isso, a Corporate Health tem esse braço educacional com material, palestras, ações, onde a gente consegue fortalecer, além da questão técnica, que é base de uma negociação de reajuste, também a base preventiva. Como que eu me previno para antecipar um caso de alto custo? Para conseguir fazer os meus exames de forma adequada, entendendo. Utilizar o plano de forma adequada. Então, tudo isso faz parte da metodologia de gestão integrada de saúde, incluindo a negociação técnica, que é onde a gente avalia todos os indicadores não de sinistralidade do contrato, e a gente
utiliza como base essa negociação técnica e toda essa implementação de ações preventivas, tudo, na negociação para os nossos clientes, dos nossos clientes. Pô, por isso que é bom ter um expert no assunto aí, né? Até, às vezes uma dúvida minha pode ser uma dúvida da nossa audiência, né? Mas eu percebi muito esse lado aí de trabalhar prevenção para evitar sinistralidades, é isso? Exatamente. A base preventiva... O segredo é a prevenção, né? É o trabalhar antes. Exato. E a prevenção, ela é no médio e longo prazo, né? A gente inicia hoje para colher os frutos daqui 1, 2, 3 anos, né? Mas a base preventiva, ela deve ser fortalecida dentro das organizações, né? E aí, Cláudio, é legal. A gente tem 3 tempos, né? A gente tem um momento onde a gente desenvolve a plataforma de tecnologia de análise de dados. A gente tem o momento onde a gente apresenta esses dados para os clientes, e aí a gente tem o momento onde a gente internaliza os profissionais multidisciplinares, que aí a gente tem fisioterapeuta, aí a gente tem psicólogo, enfermeiro, médico, assistente social, para implementar essas ações dentro das empresas. Então a gente avalia os dados, a gente gera as informações, em comitê a gente apresenta essas informações e o nosso time de saúde vai e implementa também as ações, as palestras preventivas. Poxa, aí faz a diferença. Ou seja, não deixar utilizar aí, de repente, deixa eu me corrigir, tá, Matheus, se eu estou pensando certo ou não. Evitar de que os colaboradores usem muitos convênios, os planos de saúde. Porque quando usa muito plano de saúde, é o que encarece numa correção, seria isso? Então, se eu tenho ali uma prevenção, né, que vai evitar o uso do plano de saúde, é onde que eu consigo depois gerar uma negociação melhor para a empresa em relação aos custos, é isso? Sim. Você tem me corrija se estiver certo ou não, tá? Você que é o especialista. A gente tem a frequência de utilização do plano que varia de empresa para empresa, de perfil para perfil, né? E dentro dessa frequência versus o custo per capita, você tem o que pode ser dentro de uma frequência padrão de uma empresa, você tem o que comporta um alto custo, um tratamento oncológico, um tratamento que pode impactar financeiramente o contrato. Quando você tem essa frequência elevada, você automaticamente ou precisa de um reajuste financeiro para que comporte os casos de alto custo, ou você precisa fazer entender, trabalhar a base de como fazer a utilização correta do plano para que o senso de mutualismo ele aconteça de uma forma mais fluida dentro da empresa, né? Na verdade, Cláudio, é mais ou menos assim, né? Você vai ter, imagina uma população de 100 colaboradores, você vai ter os beneficiários que precisam fazer a utilização porque estão em algum tipo de tratamento específico, e você vai ter aqueles beneficiários que utilizam menos o plano, né? E aí o contexto do plano de saúde, ele é o mutualismo, né? Alguns vão usar pouco, outros vão usar mais, e aquela população, ela se comporta dentro de um break-even, dentro de uma precificação. Esse é o conceito, né, da operação do plano de saúde. E toda essa metodologia que a gente aplica da gestão integrada de saúde serve para que esse conceito de mutualismo ele aconteça de uma forma mais fluida. Quem precisa fazer o tratamento tem acesso ao tratamento, quem precisa utilize de forma consciente o plano, né, de forma preventiva, para que a empresa tenha sustentabilidade no benefício. Poxa, bacana. Então, assim, essa gestão integrada de saúde, então, ela pode contribuir para melhorar os indicadores de uma empresa. Até, por exemplo, como eu citei aqui no começo, o absenteísmo. Ele pode lapidar esses indicadores. Então, a gente não só o indicador de absenteísmo, hoje a gente consegue gerar e analisar, como a gente consegue entender quais são os principais CIDs que estão impactando aquele absenteísmo. E de forma preventiva, a gente consegue construir ações a mitigar, a melhorar esse indicador para a empresa. Por exemplo, né, nós tivemos um grande case
onde nós tínhamos um CID ortopédico que era recorrente e estava causando alguns afastamentos e, consequentemente, aumentando o absenteísmo da empresa, né? E quando a gente identificou esse padrão, o que nós pensamos? Vamos construir um programa que auxilie a empresa a ter esse controle de forma a melhorar o indicador, absenteísmo e afastamento, né, e promover qualidade de vida para os colaboradores, né? O que nós fizemos? Nós construímos o PhysioHealth. PhysioHealth é um programa onde a gente aloca os nossos fisioterapeutas dentro da empresa e a gente atende os colaboradores da empresa em loco, no ambulatório da empresa, com o nosso time. E faz a blitz postural, faz toda a base ali, né, de comunicação ali para a empresa e atende o colaborador em loco. E foi um sucesso, né? A gente monitorou e acompanhou o resultado meses depois e, de fato, nós tivemos ali uma queda no indicador. Então, existe esse trabalho que acontece, né? E a gestão integrada de saúde, ela é isso, né? Se eu tenho uma alta de absenteísmo, eu consigo enxergar qual é o CID, eu consigo mapear. Eu não tenho o absenteísmo, né? Eu consigo desmembrar, qual é o CID, o que está acontecendo, qual é o prestador, é o mesmo hospital que está liberando o atestado, como que tá? A gente consegue enxergar e ter subsídio de atuação. Poxa, que bacana, Matheus. Esse trabalho é incrível, hein? Faz Obrigado. A diferença mesmo aí, né? Matheus, o papo tá bom, mas eu preciso anunciar aqui os nossos patrocinadores, tá certo? Vamos lá. Azuki Saúde Ocupacional, assessoria completa e especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que é referência e conta com atendimento nacional. O Centro Universitário ENIAC, que é tradição e referência em Guarulhos e região, e a Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica, também com atendimento nacional. Pessoal, durante o programa, fica aparecendo os QR Codes dos nossos patrocinadores. Entre e conheça eles aí, tá certo? Vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. O seu sonho de fazer uma faculdade de medicina ou odonto está muito mais perto do que você imagina. O ENIAC tem uma estrutura completa que utiliza simuladores de alta realidade para aulas práticas e também um sistema tecnológico que mostra o espelhamento do corpo humano. Desde o primeiro semestre, os alunos já são levados para a UBS. O ENIAC tem parceria com todos os hospitais de Guarulhos e Alto Tietê. Nota máxima no MEC e a mais alta tecnologia para um estudo de qualidade. E a opção de odonto, com aulas práticas já no primeiro semestre. Estrutura qualificada com equipamentos de ponta. Corpo docente renomado. Faça sua matrícula e comece ainda esse ano. O ENIAC possui vários cursos em diversas áreas e todas sempre atuando com total excelência. Venha para o ENIAC, vencer ENIAC vezes melhor. Cuidar da saúde da sua empresa é cuidar do seu colaborador. A Azuki é uma empresa especializada em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho. Atuando como parceira estratégica do RH na promoção da saúde e na prevenção de riscos no ambiente corporativo, com uma equipe técnica qualificada, a Azuki oferece todos os tipos de exames ocupacionais, laudos, cursos, palestras e mão de obra especializada. Também está pronta para apoiar as empresas na gestão de riscos psicossociais, ajudando a proteger a saúde mental dos colaboradores. Referência em conformidade legal, a Azuki é pioneira na gestão do e-social. Utiliza tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias e o sistema SOC para garantir acesso em tempo real a dados e análises. Com 25 anos, mais de 600 empresas assessoradas e 150 mil vidas atendidas, a Azuki está entre as 5 principais empresas de saúde ocupacionais e as mais lembradas entre os RHs, segundo o prêmio Top of Mind de RH de 2025. Entre em contato agora para
para mais informações. Zuki, inovação e confiança a serviço da saúde no trabalho. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta. Hoje o nosso bate-papo é sobre gestão integrada de saúde e seus benefícios. Estamos aqui com o Matheus Ritaco, diretor do Grupo Ritaco, que aliás o bate-papo está incrível aqui, trazendo conhecimento aí sobre a questão da gestão integrada de saúde, né? Muito bacana mesmo, viu, Matheus? E aí, dando continuidade, Matheus, qual o impacto das novas tecnologias? Porque assim, se fala muito em tecnologia no mercado, né? Tendência e tal. E qual que é o impacto dessa tecnologia especificamente em benefícios seguráveis? Cláudio, o que a gente já enxerga é uma realidade, né? A tecnologia já está aí, né? Então, hoje, os sistemas que nós utilizamos já tem inteligência artificial, já tem toda a forma de rastreamento. A lógica ela já está construída de forma a automatizar, a integrar a inteligência artificial. Então, todos os sistemas, por exemplo, que nós utilizamos dentro do Grupo Ritaco já estão interligados. Quando a gente olha para o mercado, a gente vê uma tendência muito grande, né, cada vez mais dos hospitais, das clínicas, dos laboratórios, aprimorar essa questão da interoperabilidade que a gente fala, né, que é a comunicação entre eles, né, das informações, né? Mas a gente entende que, independente da tecnologia, do sistema, sempre precisa ter as pessoas bem treinadas, as pessoas preparadas para entregar uma experiência sempre qualitativa. Então, a tecnologia de forma a gerar a informação, a inteligência artificial, mas sim, a gente entende que cada vez mais o nosso negócio são pessoas, né? Seja quando eu olho para dentro da estrutura do Grupo Ritaco e quando eu olho para as empresas que a gente se relaciona, operadoras, hospitais, clínicas, laboratórios. Então, a tecnologia, sim, ela é um fator muito importante que vem revolucionando, que vem trazendo assertividade. Eu vou usar um exemplo, né? Hoje, quando a gente faz uma auditoria de dados, né, eu tenho lá uma conta de 1000 linhas. A gente utiliza a inteligência artificial para saber se aquele custo que foi pago pela operadora está correto ou se eu tenho algum tipo de distorção. Mas, quando eu vou transmitir essa informação, que é extremamente técnica, aliás, nosso papo hoje está técnico, ele vem, eu preciso ter um time muito bem preparado para passar essa informação para os nossos clientes de uma forma estruturada, montar uma estratégia de negociação. Então, a gente entende que a tecnologia ela vem para mudar de fato, mas as pessoas elas precisam também estar preparadas. Não adianta você ter o melhor sistema e não ter um time preparado para utilizar aquele sistema e fazer com que aquele sistema, que aquela tecnologia transforme a experiência de quem está se relacionando com o Grupo Ritaco ou com qualquer outra empresa. Então é uma preocupação. A tecnologia é uma tendência, mas a preparação de pessoas, fortalecimento das pessoas é muito importante também. Tem que ter o toque humano, né, Matheus? Tem que ter. Não é só tecnologia, não é só IA, tem que ter ainda o toque humano. E estamos falando de saúde, de pessoas, né? Exato. Então é extremamente importante você ter os dados, né? Que ajuda em muito a gente, a tecnologia, a IA, para fazer aquela análise de dados, mas no final tem que ter o toque humano, o olhar humano. Sim. É isso, e a preparação, né? A preparação. Para conseguir entender, fazer aquela leitura e transmitir de uma forma que fica simples o entendimento de quem está recebendo aquelas informações, principalmente quando a gente fala de saúde, que são termos técnicos específicos. A gente tem uma regulamentação que é a Agência Nacional de Saúde, que também tem algumas terminologias específicas, então tem que ter uma preparação também de quem está ali minerando aqueles dados, olhando aqueles dados e fazendo com que aquela informação, com que aquele sistema funcione de forma
assertiva e levando uma experiência qualitativa para quem está interagindo, né, com a gente, né, no caso. Poxa, que bacana. Matheus, poxa, você está trazendo aí muitos insights aí e tenho certeza que está contribuindo com a nossa audiência. Sempre tem aquela empresa que está começando, que de repente quer implantar aí um plano integrado, né, de saúde, né, uma gestão integrada, ou aquela que já está ali em andamento, mas quer melhorar alguma coisa. Então, com certeza, a sua expertise está aí tirando algumas dúvidas aí. Mas eu estou aqui admirado, assim, porque eu acompanho vocês, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Como que foi essa entrada aí dessa segunda geração, você, a Rafa aí nesse negócio, que está crescendo cada dia mais, mas, poxa, qual que é o segredo, Matheus? Cláudio, é muito especial, né? Eu e a Rafa, nós sempre fomos parceiros, né? Eu sou o irmão caçula, então eu tenho que dar trabalho para ela, né? Porque senão eu deixo de ser o irmão caçula, então eu faço meu papel bem feito. É irmão caçula. Tem que dar trabalho. Mas eu e a Rafa, nós somos muito parceiros, né? Quando a gente entrou no Grupo Ritaco, foi em maio de 2014. A gente tinha o nosso propósito era claro, era participar de um projeto que transformasse a vida das pessoas e que fizesse a diferença na nossa vida e na vida das pessoas que participassem ali com a gente, né? Quando a gente entrou, tinha a operação da Ritaco Seguros, né? Então nós fizemos ali todo o processo de sucessão, onde o meu pai acompanhou de perto de 2014 até 2017. Um acompanhamento de perto, onde a gente aprendeu o mercado de seguros, onde a gente estudou o mercado de seguros, onde a gente entendeu a marca Ritaco, o impacto que tinha dentro também do município, os relacionamentos já construídos pela primeira geração. Então a gente teve toda uma passagem ali muito bem estruturada pelos nossos pais. Em 2017, o meu pai e a minha mãe, eles vão para o conselho da operação. E eu e a Rafa, a gente assume de forma integral ali a diretoria da empresa, né, no dia a dia da operação. A gente forma o Grupo Ritaco, então a gente separa as operações como uma estratégia, né, então a gente faz essa divisão, forma as 3 empresas, para que a gente tenha estratégias mais assertivas, né? Sempre eu e a Rafa dividindo ali qual é a operação dela, qual é a minha, né? A Rafa é muito criativa em suas iniciativas, né? Então as campanhas de marketing, o olhar de como comunicar com zelo, né? com amor aquilo que a gente tanto se esforça para desenvolver. E um dos pilares que a gente trouxe foi o fortalecimento da cultura interna, né? Do nosso time. Formar um time top, um time que eu particularmente admiro muito, todos os integrantes do nosso time, aprendo muito com todos eles, cara. E isso foi um dos valores que nós trouxemos também para dentro da empresa, né? O cuidar de pessoas, ele começa dentro, né? É o olhar que a gente cuida do nosso time e cuida dos nossos clientes, de quem se envolve conosco, né? De dentro para fora. É de dentro para fora, né? A gente fortalece isso de uma forma muito genuína. Então, essa entrada da segunda geração, ela traz muito essa marca, né? Essa parceria cada vez mais consolidada, minha e da minha irmã, né? Topando os desafios, errando, acertando, né? Essa jornada, ela não é uma jornada linear, né, Cláudio? Então, a gente, graças a Deus, a gente tem mais acertos do que erros, mas é inevitável, né? Você aprende no meio da jornada. Sim. E hoje, quando a gente olha o momento do grupo, né, a gente entende que está no início, tem uma jornada muito longa pela frente, mas já é uma jornada que mostra ali que está pautada nos valores, tudo muito bem estruturado. Então, eu acho que a segunda geração, nós entramos muito, muito de coração aberto e isso está rendendo bons frutos, né? E assim, cara, eu tenho um mentor, que é o meu pai, e a minha mãe, são 2 mentores para mim. Eu sou de operações, então eu coordeno toda a operação, pós-vendas, comercial, parte técnica. O cliente está precisando de atendimento, é para mim que liga, ou para o meu time, mas a gente está junto ali para resolver. E quem me ensinou
essa parte de operações foi a minha mãe. Foi sua mãe. Que era de operações também lá na Ritaco. Qual o nome dela, de seu pai? Fala pra nossa audiência aí. Minha mãe Rosana, que, abrilhantou a Ritaco Seguros. Meu pai, fundador também. Só gratidão. Só gratidão. Poxa. Família é um ponto fraco, tá, Cláudio? Assim, cara, é a minha maior motivação, cara. Minha maior motivação é Sua motivação é a família. É família, cara. Então, E todo mundo acha, né, quando a gente faz essa sucessão, quem treinou a operação foi meu pai. Meu pai, ele tem a visão do negócio e estratégia. Mas quem era de operação era minha mãe. Era sua mãe. Exatamente. E a Rafa é muito mais parecida com o meu pai do que eu, porque a Rafa também tem a visão do negócio. Sim. Eu tenho a visão da operação, então é muito legal. Mas se complementam, será? 100%. Então, somos muito... A segunda geração entra de peito aberto com muito amor e muito reconhecimento e gratidão por toda a história, né, familiar construída. Sim. Então, acho que esse é um pouquinho da nossa história, né? Assim, sim. Eu tentei abrir um pouquinho, a gente acaba sempre falando ali eu tentei abrir um pouquinho aqui para ti, mas é muito prazeroso, assim. Eu acho que família, empresa familiar é maravilhoso, cara. Sim, com certeza. É uma empresa familiar e por trás de uma grande empresa tem aí uma grande família. Então, quero parabenizar os seus pais e toda a sua família, né? Eu preciso passar aqui mais um recadinho, Matheus. Quer ter a sua empresa, a sua marca no programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve, com audiência e destaque nacional? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. Abner, por favor, qual é aquela imagem relacionada à doação de sangue, por favor? Mateus, esse é o momento, fale um pouco sobre esse grande evento aí, essa grande ação. Cláudio, completamos 38 anos, cara. 38 anos? De empresa, de história. É um momento muito especial para nós, sabe, Cláudio? E esse ano, normalmente a gente faz sempre uma festa muito legal, onde a gente confraterniza, né? E esse ano a gente pensou em fazer algo diferente. Algo que conectasse mais pessoas, algo que tivesse ali um olhar para o próximo, né? E aí a gente construiu a campanha Gratidão em Ação, que é uma campanha de doação de sangue que nós faremos dentro da sede do Grupo Ritaco no dia 18, na sexta-feira. E essa campanha, a ideia é levar o bem, é a gratidão em ação. É convidar todas as pessoas que tiverem disponibilidade, que puderem estar com a gente. Foi a forma que a gente encontrou de celebrar todas as bênçãos, tudo aquilo que a gente recebe de uma forma muito abençoada por Deus e devolver de uma forma genuína. Então, a campanha Gratidão em Ação, ela é uma forma que nós do Grupo Ritaco, e aí nossos colaboradores, toda a nossa estrutura encontrou de devolver, de colocar de fato ali a gratidão em ação. E essa campanha ela foi elaborada e sonhada há alguns anos já pela minha irmã, pela Rafa. Então, queria parabenizar a Rafa por todo esse movimento. De fato, essa ação nos representa. Nos representa Grupo Ritaco, todos os nossos patrocinadores e apoiadores, a SafeWeb, que é a nossa grande parceira da certificação digital, o ENIAC, o Núcleo de RH do Ciesp, o Intercel, o Núcleo de RH da Associação Comercial e todas as pessoas que generosamente se inscreveram e estão participando de forma extremamente ativa com a gente. No fim, Cláudio, é uma rede de pessoas do bem que estão conectadas e que Deus abençoe muito, que multiplique. Né? Então, essa campanha ela tem uma expressividade muito grande para nós. Poxa, parabéns. E vai ser na sede da empresa, que é em Guarulhos, né? E assim, as pessoas ainda podem participar, se inscrever ainda, porque tem um link, tem que se inscrever, é isso? Pode se inscrever. Dá tempo ainda, porque vai ser no dia 18... Dia 18, das 9 às 16 horas. Tá. Em parceria com o Hemocentro.
na sede do Grupo Ritaco. O link para inscrição está no nosso Instagram, Grupo Ritaco. Lá você tem o link da inscrição para quem quiser se inscrever. Está feito o convite, venha fazer o bem com a gente e está disponível. Se tiver alguma dificuldade também, pode me chamar pelo LinkedIn, Matheus Ritaco, ou entrar em contato com o time do Grupo Ritaco. Toda a estrutura do Grupo Ritaco está preparada para receber essas ligações e direcionar para que a inscrição seja feita com total fluidez. Poxa, que bacana. Novamente, parabéns. Tá vendo só? Vocês fazem a diferença. Parabéns. Matheus, eu creio que seja uma pergunta aí, né, bacana para fazer. Então, a gente já vem falando aí da importância da gestão integrada de saúde, dos benefícios que ela traz. Mas, assim, você é muito expert no assunto, né? Você vivencia isso na prática. Você consegue enxergar dificuldade para implantar isso nas organizações, essa gestão integrada de saúde? E se sim, como que seria o caminho para poder facilitar isso daí? Cláudio, eu não enxergo uma dificuldade. Certo. Né? O que acontece? A nossa operação, ela é uma operação que envolve a participação do RH, o fortalecimento de fato da cultura de saúde nas empresas, né? Então, hoje, as empresas que já têm o plano de saúde, já existe o custo, já existe o financiamento da operação. O que está mudando aos poucos é na avaliação das empresas de será que o parceiro que eu estou está gerando o valor, está conseguindo fazer a entrega desse valor, né? Por quê? Porque muitas vezes o financiamento ele já existe. Entendi. Né? A operação do Grupo Ritaco, especificamente da Corporate Health, a base é a corretagem. Então, o custo ele já está na fatura do plano de saúde, ele já está, o financiamento dessa operação, né? Então, é muito comum, tá, Cláudio, a gente fazer toda a apresentação da Corporate, a gente apresenta, aqui a gente vai fazer ação de saúde, a gente vai colocar aqui uma equipe que vai atender, no caso de uma emergência emocional, você tem aqui o time de psicólogo, e quando finaliza a reunião, a empresa pergunta, mas quanto que vai custar, né, essa operação? Porque é o que preocupa, né? Por isso que eu coloquei aqui, a dificuldade seria essa daí, não que seja difícil vocês implantar, mas essa questão da barreira que para as empresas tudo é custo, e nem sempre é custo. E esse custo ele já existe. E já existe nesse caso aí. Quando você já paga ali tua fatura do plano de saúde, já tem a taxa de corretagem, muitas vezes embutido no contrato. Então, a gente, parte da nossa estratégia lá de trás, quando a gente entrou na operação da Ritaco, que a gente falou, a gente precisa construir algo de propósito, algo que gere valor, a gente trouxe parte dessa receita da corretagem importante de forma a gerar diferenciais. E aí os diferenciais construídos resulta na gestão integrada de saúde. Então eu entendo ali que está muito mais em como a empresa olha para o fornecedor atual, né, e como que eu estou avaliando a performance e o desempenho desse fornecedor, no caso da corretora ou consultoria de saúde, né, que administra o plano de saúde, e optar ali por um fornecedor que gere valor, que entregue, que tenha essa preocupação de fato em promover saúde, fortalecer a saúde da cultura das empresas. Muito bacana, Matheus. E assim, em cima disso tudo, quais tendências você enxerga para essa questão da gestão integrada de saúde no Brasil? O que você enxerga de futuro em relação a isso? Assim, Cláudio, as empresas que não tiverem um olhar estratégico hoje vai ter problema de sustentabilidade do seu benefício no futuro. Então, o grande conselho que eu deixo, tá, Cláudio, busquem bons parceiros, bons fornecedores, que de fato avaliem a operação, que estejam preocupados com o resultado da operação. Porque muitas vezes o nível técnico e de complexidade da gestão do benefício de saúde, você vai precisar de um parceiro estratégico para que faça isso. Então, busque um parceiro que te coloque numa posição de segurança, com previsibilidade e que traga a sustentabilidade do benefício hoje e quando você olha para o futuro. Essa é a dica que eu dou.
Poxa, bacana, Matheus. E assim, Matheus, uma pena que o programa tem já para os minutos finais, né? Mas antes eu queria te dar um presente, que é um brinde da Zuc Saúde Ocupacional, tá? Aqui tem um mousepad, tem uma caneta, uma caneca, enfim, um presente aí da Zuc para você aí, tá, Matheus? Muito obrigado, Claudio. E aí, Matheus, eu quero que você deixe aí as suas considerações finais, reforce as suas redes sociais, tanto a sua como do Grupo Ritaco, fica à vontade. Muito obrigado, Cláudio. Convido a todos a me seguirem no LinkedIn, seguirem o Grupo Ritaco no LinkedIn, Instagram. A gente divulga uma série de materiais super importantes, materiais relevantes também no tema de gestão de saúde corporativa, que pode auxiliar você e a tua empresa na gestão ali da tua população, dos seus colaboradores. Então, esse é o convite que eu faço. E agradeço novamente, Cláudio, a Rede Alto Tietê, Gestão em Pauta, pelo convite. É um prazer estar entre amigos, batendo esse papo com vocês. Então, em nome do Grupo Ritaco, gratidão. A gente que agradece aqui, porque é um termo que... Acho que é a primeira vez que eu trago esse tema aqui para o programa. A gente conversou antes e achei muito pertinente. Porque muitas pessoas podem ter dúvida, né? Embora algumas partes são técnicas, como você bem falou, mas são dúvidas que de repente, com certeza, você sanou aí, né? Para nossa audiência, para quem está assistindo agora e quem vai assistir depois, porque vai ficar gravado, né? Então assim, e volte mais vezes, viu, Matheus? Muito obrigado pelo convite. A Rafa também, que é uma querida também, uma pessoa incrível, a Rafa. Rafa, um abraço aí para os seus pais aí. Muito obrigado, Cláudio. Né, que fizeram esses meninos de ouro. Obrigado, muito obrigado. Mas antes de eu encerrar aqui o programa, vocês atendem quais regiões? O Grupo Ritaco? Nós atendemos a nível nacional. A nível nacional? Nível nacional. A nossa operação está muito bem posicionada em Guarulhos e Alto Tietê. Então a gente atende grande parte das indústrias e empresas aqui de Guarulhos e Alto Tietê. A gente tem um relacionamento. A gente atende todos os portes de empresa. Então empresa de 2 a 30 vidas, de 30 a 99 vidas e empresas de grande porte. A gente atende todos os portes de empresas. No benefício, na Corporate, ela opera com plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida. Na operação de certificação digital, a gente emite e valida todos os tipos de certificado digital. E na operação da Ritaco Seguros, seguros patrimoniais, seguro empresarial, automóvel, residencial. Poxa, bacana. Com certeza aí tem a minha indicação, porque eu conheço de perto, né? É muito bacana como você conhece a empresa, as pessoas estão envolvidas ali, e eu enxergo assim o brilho no olhar de vocês em relação à empresa de vocês, da família, o carinho que vocês têm em conduzir ali o negócio ali, né? Se a gente falou aqui de repente de dados, de tecnologia, mas tem ali as pessoas onde vocês valorizam muito e estão presentes demais, né? Como a gente bem falou, uma empresa não é só máquina, não é só computador, não é só tecnologia, né, Matheus? Tem pessoas por trás, né? Seres humanos, né? Então, assim, parabenizar mesmo esse olhar que vocês têm. Muito obrigado, muito obrigado. A gente entende que é a base, né? São pessoas e será pessoas, né? Então, formar bons profissionais e criar uma cultura baseada em valor, em gerar valor, né? É o nosso desafio, né? E como eu disse, cara, eu sou fã do meu time, aprendo muito com todos. E parabenizar a sua equipe também, né? Todo o time, né? Todo o time. Né, Matheus? Sim. A Rafa e toda a equipe lá, né? Todos. Só gratidão, só o time é incrível. É incrível, né, Matheus? Maravilha. Matheus, mais uma vez gratidão e volte aqui mais vezes, tá certo? Quero novamente agradecer a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Eu estou nas redes sociais, no LinkedIn, Cláudio Luve, e no Instagram, Cláudio Luve 16. E eu aguardo vocês na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal!